coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, falando aí do pouco mais de São Paulo e Cuiabá, do que esperar do São Paulo para o jogo contra o Atlético Goianiense. E, claro, sobre a tentativa de golpe, que deve sair o resultado hoje, pelo menos a primeira fase da votação. E Nacho Fernandes, do Atlético Mineiro, na mira do São Paulo? Vambora pro vídeo. São Paulo 1, eu já vou direto com a mensagem aqui do Luiz. A você, Arnaldo. Falou, não quero ouvir críticas na hora de falar do São Paulo, pois vocês aí, sexta-feira, disseram que tinha que rifar esse jogo e o empate seria ótimo. Exatamente. A estratégia foi correta, veio o empate, um gol de costas, bacia das almas, contra todas as previsões, porque o São Paulo vinha sendo o time que não conseguia lidar com a perda de um jogador, perdeu de novo. E é curioso, porque tinha tudo para ser digamos, um desfecho de desastre, assim, daqueles... Desde o embarque, desde essa decisão polêmica de poupar jogadores, achei corretíssima, a única possibilidade para quinta-feira. A partir do desembarque em Cuiabá, desentendimento do Rogério com o torcedor, a partir do gol tomado a 1 minuto num pênalti, a partir do desentendimento, Daverson no intervalo, a partir da expulsão do Wellington no segundo tempo, a partir da entrada do Igor Gomes, couro de burro com o Rogério Ceni, aí saiu o gol de empate. E o futebol é mágico. Gol, tomara quinta-feira essa mágica aconteça. Gol do Merentiel, gol de costas do Luizão, muda. Então, o que seria uma tragédia não foi uma tragédia. A questão da zona de rebaixamento permaneceu à distância onde estava. São Paulo perdeu uma posição, é verdade, mais uma no campeonato para o Botafogo, mas a questão com uma torcida que, de novo, encheu a parte dela no estádio em Cuiabá, gritou, quinta-feira. É a chance do Rogério, que se mostra muito abalado nesses últimos dias, não só pela reação do aeroporto, e acho que isso tem respingado no campo, evidentemente. O time, o técnico, está todo mundo pilhado, porque o que aconteceu no Serra Dourada talvez seja irreversível. Para virar o jogo na quinta-feira e ter domingo, porque domingo é contra o Corinthians, o São Paulo precisa mudar algumas coisas e, sobretudo, ter a cabeça minimamente no lugar, senão não vira. Como o São Paulo aproveitou essas últimas partidas? 6 derrotas, 2 empates e uma vitória. Um aproveitamento bem baixo ali, ó. 18,5%. Em 9 jogos é um aproveitamento baixo. É claro que deixa o torcedor São Paulino nesse momento decepcionado. Mas a gente vai... Vamos falar com a Aline Nascimento? Por quê? Porque a gente vai falar a respeito disso, vai falar, claro, a respeito do Rogério. Porque como é que fica o Rogério nessa história? Tem Copa do Brasil, tem desvantagem, tem Sul-Americana ainda, mas é claro que o 3-1 está sondando ali os lados tricolores, sempre como revés. A gente está com a campanha do São Paulo nessa temporada, essa é a campanha do Rogério. O Rogério está aqui, ele vai sumir e a Lili vai aparecer aqui junto com a gente. Está rindo, mas não é pra... Eu acho que não está rindo no dia a dia, nervoso, não. Lili, você está em frente ao Morumbi nesse momento. Tenho certeza que o torcedor São Paulino não está nem um pouco satisfeito, apesar de tudo, né, com essa situação aí. Eu falei aqui, Copa do Brasil tem uma vantagem lá pro outro lado. Na Sul-Americana, vantagem pro outro lado. No Brasileiro, não tá nada bem. Falta vitória e falta um bom aproveitamento para esse São Paulo. Exatamente. O São Paulo está a 5 pontos da zona de rebaixamento e a 21 pontos do líder Palmeiras. Então, olha a diferença, né? Tá aí a revolta do torcedor São Paulino, depois daquele empate amargo em Cuiabá, que até no finalzinho ali o torcedor ficou um pouquinho animado, né? Melhor sair com o empate do que com a derrota. Agora a torcida cobra o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana como obrigação. Os jogadores que viajaram para Cuiabá, que chegaram nessa madrugada, descansaram
descansaram hoje, estão descansando. A partir de amanhã se preparam lá para o confronto de quinta-feira contra o Atlético Goianiense. E alguns jogadores que foram poupados, como Caleri, Diego Costa, o próprio Léo, que não viajou também. Todos esses jogadores, eles treinaram hoje no CT da Barra Funda, numa preparação. Fica uma dúvida aí, a torcida gosta tanto do Luciano, né? Pede tanto Caleri e Luciano juntos ali em campo, mas ele é dúvida. Ele foi para Cuiabá, mas teve uma tendinite na coxa, não pôde jogar. A gente ainda não sabe se ele estará disponível ou não na quinta-feira pela Sul-Americana. Fica aí essa dúvida por parte do torcedor e também do Rogério Ceni, que vai pressionado para esse jogo. E olha só, Luciano, é uma sequência muito difícil aí para o São Paulo, né? Tem esse jogo de quinta-feira, que o São Paulo precisa ganhar de 3 gols ou mais para passar direto, ou 2 gols leva para os pênaltis e acaba com o coração do São Paulino. E em seguida, no final de semana, tem clássico contra o Corinthians aqui no Morumbi. Como se não bastasse, na próxima semana tem o jogo de volta contra o Flamengo, aquele placar também difícil aí para o Rogério Ceni reverter. Aí você me fala, bom, já tá um dia complicado, uma semana difícil para o São Paulino, né? Inclusive tá bem frio aqui no Morumbi, chuviscando. Mas nós estamos aqui também porque a semana começou agitada para o São Paulo por 2 motivos. Hoje é uma votação para uma reforma estatutária do clube. Quer dizer que desde 2017, os presidentes não podiam ser reeleitos. Agora, hoje, a partir das 18h30, uma votação entre os conselheiros deve decidir se os presidentes podem ser agora reeleitos. No caso, o Júlio Casares tem muito interesse na votação de hoje. Ele disse que se for aprovado no final do mandato dele, no ano que vem, ele quer se candidatar novamente, quer mais tempo à frente do São Paulo para conseguir acertar também as finanças do clube, vendas de jogadores, enfim, conseguir criar laços como ele mesmo falou. Se eu falei em complexidade do calendário, para todo mundo, talvez o São Paulo seja uma das equipes que mais tem tido dificuldade nesse sentido, né? De conseguir fazer a gestão de minutos dos jogadores, de ter um elenco mais equilibrado, de ter principalmente consistência em atuações, né? Para mim, o que marca o São Paulo nessa temporada é essa oscilação. É um time, e eu sempre falo que é talvez o time mais difícil de se analisar quando vocês me perguntam, porque é um time que faz um jogo muito bom contra o Flamengo, toma 3-1. Aí no final de semana seguinte, perde do Fortaleza em casa. Aquelas partidas que o primeiro tempo é totalmente diferente do segundo tempo. Aí você vai no Cuiabá perdendo, com um a menos você consegue um empate. Então é um time que realmente não faz muito sentido o que você vê às vezes dentro de campo. Às vezes joga bem e não ganha, às vezes joga mal e ganha, enfim. E tudo isso tem a ver com uma gestão, e a gente estava falando em reeleição, que para mim tem muitos problemas. É um São Paulo que investiu grana em jogadores que não valia a grana toda, escolhas mal feitas, e um treinador que... Aí eu não sei o que aconteceu ali na grade para ele ter tomado aquela atitude, porque eu não consegui ouvir do que xingaram ele. Claro que esse tipo de coisa não pode acontecer, a gente torce sempre para não acontecer, mas, por outro lado, também eu consigo ter um pouco de empatia com o profissional, porque eu não sei o que ele escutou, não sei como ele escutou, e assim, também a gente está num momento que é muito fácil você ter sangue de barata e, não, tudo bem, eu tô... Não, dependendo do que foi falado, como foi tratado ali, enfim, que não ocorram mais essas coisas. No fim das contas, eu ainda acho o trabalho do Rogério bom. Ainda mais com o Rogério, né? Porque fica tanta essa incógnita a respeito dos jogos que são tão irregulares, mas é um trabalho bom. É bom. Eu acho que o São Paulo está em 2 semifinais de Copas. O brasileiro não está bem. O São Paulo foi finalista de Campeonato Paulista. E assim, você olha para o São Paulo hoje, para o elenco, porque foi o clube nos últimos anos, acho que só um São Paulino muito otimista achou que o São Paulo brigaria por todos os títulos nessa temporada. Na Sul-Americana, eu acho que... mentira que tá brigando por... Nesse momento tá. 3, a princípio. Nesse momento 2, vai. O brasileiro já foi. Nesse momento 1, eu acho que o Atlético... O do Flamengo também complicou, não? Eu acho que aí já foi. Aí o nível é muito diferente. E eu acho que pro torcedor tricolor, cair pro Flamengo, beleza. Bem, não é tudo bem, mas assim... Foi que nem o Corinthians. Mas caiu pro Flamengo, a diferença é abissal entre os dois elencos, entre as duas equipes. Agora, onde pega mesmo esse jogo de quinta-feira, independente do que aconteça, pra mim é uma temporada onde o Rogério conseguiu, num calendário totalmente maluco, com um elenco totalmente desequilibrado, o time com problemas de financeiros, não só financeiros, mas de gestão também. Ele fez do São Paulo um time competitivo. O São Paulo é um time que bate de frente com grandes equipes, que oscila muito.
Então, acho que as condições que deram para o treinador também não são as melhores. Eu acho que dentro desse balanço não é um trabalho magnífico, mas é um trabalho de razoável para bom. E tenho certas dúvidas se outro treinador conseguiria fazer o que ele está fazendo. Lembrando que o primeiro trabalho dele, aquele sim, que eu achei que o time não... Esse time do São Paulo, ele tem algo que os últimos times do São Paulo não tinham. É um time que tem brilho, que tem intensidade, que joga muito forte, que compete muito. Agora, em qualidade, se a gente for olhar, tem elencos melhores. Exclusiva que envolve o São Paulo. A gente já debateu um pouco esse assunto, a escolha do São Paulo. O São Paulo no Campeonato Brasileiro largou. O São Paulo está apostando tudo, é o ano e 90 minutos, quinta-feira, é a década de 90 Até não minutos. começou a temporada assim, a ideia original era... Sim. Durante o decorrer da temporada, o São Paulo largou o Brasileiro e se ele for eliminado quinta-feira, vai ter que pedir para a torcida lotar o Morumbi para, mais uma vez... Lutar contra o rebaixamento. Lutar contra o rebaixamento como única coisa para o São Paulo numa temporada. Parar de pedir e começar a agir em campo, né? Fez 12 contratações. 12. Tá me dando razão de sexta-feira, então. Não, mas estamos de acordo. É porque sexta, O o São São Paulo tinha Paulo- jogado quinta, foi a Você tese tem a aqui. informação que é a quarta, eu tenho que é a quinta folha. Tá bom, mas tá ali. Tá ali. É uma das maiores folhas. E ele vê o Campeonato Brasileiro, ele vê times como o América na frente dele, Goiás, o próprio Fluminense, que dá um banho de bola no São Paulo, gastando menos. Cara, eu concordo que o São Paulo não está jogando bem. Eu acho que dava para tirar Santos. mais desse elenco. O perfil de contratações também, o próprio Rogério questionou algumas contratações, né? Jogadores que ele custou a usar, o Nahuel Bustos passa por isso, o Ferrarese foi entrando, alguns jogadores que demoraram para se adaptar, como o Gabriel, o volante. Essa construção de elenco do São Paulo é problemática. O que eu não acho que a gente deva criticar é a estratégia do São Paulo de abandonar o Campeonato Brasileiro. Ele tinha que fazer isso. Não abandonar completamente, mas ele tinha que focar nas Copas. A chance da Sul-Americana é única. Nos Tá últimos dando 10 errado anos, nos agora. últimos 10 anos, em 5, o São Paulo jogou o Brasileiro apenas para não cair. Mas ele tem a Não dá. chance Tenso. de ser campeão sul-americano. Ele tem 3 times menores do que ele, alinhados. E aí você joga para essa todo ano com essa disputa. esperança para não cair no Não, mas Brasileiro. nesse momento não dava para... Eu te garanto que o torcedor do São Paulo comprou essa bronca. O torcedor do São Paulo estava do lado do Rogério nesse planejamento. Não quer ver time jogando mal, acha que tem um monte de problema. Você acha que não dava para administrar o Campeonato Brasileiro para ser um campeonato de pelo menos uma briga por vaga na pré-Libertadores com o tentou gasto que o fazer São Paulo isso. faz? Mas Mas elenco eu do São concordo com o Paulo Lino. tem, não. Ele tentou fazer isso. Faltou elenco. Faltou elenco e faltou também. E vocês vão Então assim, falar que vocês vão falar se faltou elenco, quem está montando esse elenco está montando de um jeito muito incompetente. Já é assim há muitos anos. Quero falar agora sobre o São Paulo, informação importante dessa segunda-feira. O jornalista Marcelo Razan, do UOL, afirma que o São Paulo monitora a situação de Nátio Fernandes, meio argentino que pertence ao Atlético Mineiro, 32 anos de idade. Segundo o Razão, o fato de o Nátio ter perdido espaço com o Cuca, ele foi reserva em 5 dos últimos 8 jogos do Galo, Aceito, pode despertou um alerta no São Paulo que vê na possibilidade do Nátio a contratação de um grande jogador para 2023. Ninguém no São Paulo confirma de forma oficial, que já era natural. O pessoal não costuma falar sobre reforços, especialmente numa semana extremamente delicada e tensa, com decisões de Libertadores, ou melhor, de Sul-Americana, de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Teve também torcedor do São Paulo entendendo que essa é uma cortina de fumaça para ofuscar a notícia dessa segunda-feira à noite. Vai rolar nas próximas horas uma reunião no Conselho Deliberativo no São Paulo para aprovar uma mudança estatutária que vai permitir ao Júlio Casares e aos próximos presidentes a reeleição. O Estatuto do São Paulo hoje impede que um presidente tenha o direito de concorrer a uma segunda eleição. O Júlio Casares tem trabalhado ao lado de outros conselheiros para mudar isso. A votação nessa segunda no Conselho Deliberativo deve ter aprovação. No momento seguinte, vai precisar haver a aprovação também dos sócios. Se os sócios concordarem, a reeleição estará liberada. Absurdo, Voltando cara. ao Nátio Fernandes. O Nátio havia sido comprado pelo Atlético por 32 milhões e meio de reais. Investimento dos mais altos. Jogador que tem contrato até dezembro de 2023 e ganha por volta de R$1 milhão por mês. Se de fato o São Paulo quiser levar essa história adiante, vai precisar abrir os cofres. Ninguém no São Paulo hoje tem um salário próximo a esse de R$1 milhão. O Galo talvez tope fazer negócio, imagino que sim, mas vai querer alguma compensação financeira. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história para contar para vocês qualquer novidade. Beleza? Pessoal, antes de eu começar a minha opinião, hoje eu tenho uma oferta imperdível e não é propaganda não. Meu amigo aí, o Verix Guga, especialista em renda online, está liberando 300 vagas para ajudar os inscritos aqui do canal a conseguirem obter uma renda extra aí usando apenas o celular. Ele está disponibilizando 300 vagas lá no WhatsApp, consultoria gratuita, para você saber o passo a passo aí para começar a fazer suas vendas online e conquistar aí de 500 a 2 mil reais de renda extra por mês. Então é isso, é só para os 300 primeiros que entrarem em contato
tá? Salvar o contato dele, que vai ter direito a essa consultoria gratuita com o cara que manja muito de vendas online. Então não perde tempo não. O link está na descrição e no comentário fixado. Mas não esquece, não deixa de salvar o contato dele, tá ok? Então agora, vamos embora para a minha opinião. Valeu! Começa falando do vídeo sobre essa questão aí da reeleição, né? Júlio Casares empenhado, né? Tentou em janeiro, passou junto aos conselheiros, mas junto à votação dos sócios não passou. E agora estamos em setembro, nem um ano depois. Falta de tato total, né? Uma situação complicada do São Paulo. E ele tenta novamente. Quando ele se transformou em presidente, ele não sabia que eram 3 anos de mandato? Sabe? Pedir reeleição assim no poder é fácil. Então, assim, é difícil. A gente tem esperança que o São Paulo vai melhorar, mas é difícil com pessoas aí que estão na gestão, estão no Conselho de São Paulo, que tem um pensamento arcaico. O pessoal fala muito em SAF, com esse pessoal que tá aí, esquece. Entendeu? Até para transformar o time minimamente competitivo, tenho minhas dúvidas. Mas a gente torce, somos torcedores, a gente cobra, mas é desorientador, né? É desanimador a situação do São Paulo aí nesses últimos, pelo menos, 10 anos. Falando de Nacho, é um sonho, né? Os valores do jogador são impraticáveis, mas para quem pagou 6 milhões de dólares no Galopo, né? Vai entender. Agora vai entrar a bolada aí do Antony. É um bom jogador, um jogador que não tem no elenco de São Paulo, um jogador que pensa. Agora, é um salário surreal e valores de compra do Atlético Mineiro surreais. Agora, quem sabe? Até a virada do ano, muita coisa pode acontecer. E aí tem que ver onde o São Paulo vai estar no ano que vem, né? Vai estar na Libertadores? Vai estar novamente na Sul-Americana? Vai estar na Série B? Tem que aguardar, né? Porque o São Paulo monitora a gente pra burro, né? O Lucas Moura é outro, por exemplo. O Lucas Moura e Nacho seriam bem-vindos, mas que São Paulo iremos encontrar em 2023? Eis a questão. O Rogério ainda vai continuar sendo técnico. Quanto com o Nicolau, apesar que o Nicolau gosta de botar fogo no parquinho, né? Assim a gente estaria ameaçado. Mas é o escudo do Júlio Casares. Quem vai vir pro lugar dele? Vai pagar a multa rescisória? Porque já estava devendo a multa do Leco. Então, assim, São Paulo é uma panela de pressão, principalmente quando a coisa vai mal, né? E é notícia todo dia, por isso tem todo dia vídeo no canal. E falando em São Paulo Atlético Goianiense, para fechar, fica a dúvida, né? Quem vai vir no lugar do Luciano? Possivelmente deve tentar o Patrick, mas aí não tem o Igor Gomes, vai começar com o Galopo e Nestor. Como é que vai ser? Pablo Maia, Gabriel Neves? Como é que vai ser essa formação aí? Pela esquerda vai ser o Reinaldo, sempre em casa é o Reinaldo. Pela direita, Igor Vinícius. Trio de zaga, Miranda deve estar voltando, então é Diego, Léo e Miranda. No gol, Felipe Alves, né? Ainda mais depois da partida contra o Cuiabá e pelas últimas partidas catastróficas do Jandrei. Ainda mais, Felipe Alves tomou um gol de pênalti, né? Tomou um gol com bola rolando. O que é uma boa notícia, até porque o São Paulo preferencialmente não pode tomar gol e buscar aí 3 gols de diferença para se classificar de forma direta, senão por 2 é pênalti. Outro qualquer resultado diferente dessas situações, o São Paulo está eliminado na Copa Sul-Americana. Nós que já perdemos o Campeonato Brasileiro mais ganho da história, podemos perder agora a Sul-Americana mais ganha da história. É a cena do tricolor, né? E ficar pedindo para o torcedor ir ao estádio não precisa, né, gente? São Paulino abraçou o time desde então, nesses últimos 10 anos aí de tristezas, humilhações e chacotas. E ele vai. Não precisa pedir. O time, em vez de pedir, tem que jogar. Esse que eu venho cobrando aqui nos vídeos do canal. Então é isso. É o São Paulo aí que fica só com a dúvida com relação ao Luciano. Que realmente o Luciano também, nos últimos tempos, também se machuca nos momentos que a gente precisa do jogador, né? Quando o jogador começa a embalar, começa a vir bem. Vem mais uma lesão. Agora ele se junta a Nicão no departamento médico, André Anderson e companhia. Veremos. É o São Paulo aí, já de olho no mercado para 2023. É presidente atual, já de olho no próximo mandato. E assim, sendo que na verdade é bom ficar de olho agora, até porque a parada é dura contra o Atlético Goianiense, depois outra parada duríssima contra o Corinthians, que é um clássico, e depois contra o Flamengo, que isso é impossível, né? É como o Renato falou, a diferença é muito grande, infelizmente, nos dias de hoje. A ideia é subir um degrau de cada vez, mas futebol tudo pode acontecer, né? Esperamos aí que seja uma
semana vitoriosa do nosso tricolor aí. E com classificações para finais, quem sabe. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Duas coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado.